Amém. Aleluia. Muito bom essa liberação da graça de Deus através da sua palavra, já há alguns anos no nosso meio. E cada dia Ele traz um maná novo, cada dia Ele traz um pão quente, e nós somos nutridos do nosso espírito, na nossa vida celestial. Amém? Queria dizer a você que nos acompanha pela internet já há alguns anos, ou está começando agora, esse ministério existe para te servir, a fim de que você se liberte de toda religiosidade, todo legalismo, toda doutrina humana, você possa viver Cristo, viver em Jesus Cristo. Isso só é possível através do Espírito. E se é pelo Espírito, só é possível através da fé. Então todo o nosso investimento em edificarmos a nossa fé, hora após hora, através dessa linguagem sobrenatural, orando em outras línguas, adorando o Senhor, bebendo do seu Espírito, conectando-nos com os seus moveres. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um pouquinho mais de agudo, por favor. Eu tenho feito uma santa convocação já há uns 2 meses, porque eu quero encontrar os meus filhos, né? Hoje tem um casal aqui do Espírito Santo, de filhos. Eu tenho gerado filhos pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, e pessoas têm se conectado a mim, não através de uma placa, de uma estrutura, mas simplesmente através de uma palavra, vida segundo o Espírito, que é a vida na graça de Deus, amém? Que é o presente da graça, o presente do Evangelho, foi o Espírito Santo vir morar dentro de nós. E o presente do Espírito Santo morar dentro de nós foi trazer junto com Ele uma linguagem sobrenatural para nos tutoriar espiritualmente, nos edificar, nos fortalecer, nos robustecer. Então eu tenho fornecido dia após dia o meu WhatsApp, e tem sido tão bom, porque as pessoas têm respondido, têm se conectado. Todo dia são várias pessoas que mandam um WhatsApp dizendo: eu quero ser seu filho, eu quero ser sua filha, eu quero estar conectado. E essas pessoas que se conectam, eu coloco essas pessoas nas minhas listas de transmissão, coloco no grupo Vivendo em Fé. Daqui a pouco elas estão no grupo dos 300. Talvez você ache um pouco estranho, porque às vezes você recebe 2 vezes a mesma mensagem, 3 vezes. É porque o WhatsApp, ele muitas vezes me dribla. Eu mando uma vez e nem todos recebem. Aí às vezes eu tenho que mandar 2, 3 vezes. É um algoritmo, né, para dosar a coisa, mas eu tento driblar o algoritmo. E muitas vezes você recebe mais de uma vez a mesma mensagem. Não é que eu estou te forçando a nada, eu estou tentando atingir todo mundo. Amém? Então, se acontecer de você receber a mesma mensagem mais de uma vez, não é encheção de saco, não. É só porque eu estou tentando. Ah, é?
para fixar melhor. Então meu WhatsApp é 629 8223 1222. 629 8223 1222. Você pode mandar a mensagem. Pastor, eu já mandei, tem muito tempo, você não me colocou ainda, então porque eu me perdi, é WhatsApp demais. É uns 250 mil, mas manda de novo, entendeu? Manda de novo até que você seja encontrado. Mas que bom ver um corpo se levantar no Brasil e não uma denominação. Eu tenho a opção de montar uma denominação, mas eu escolho ver o Espírito Santo levantar a casa de Deus, Betel, a igreja orgânica, a igreja que não é liderada por mim, nem por nenhuma instituição, nem por nenhum esquema, mas pelo Espírito dentro de você. Essa é a verdadeira igreja. O preço é alto, mas o galardão será maravilhoso, porque Jesus não veio instituir uma religião, Jesus veio trazer um reino. Amém? Eu sempre ensino os meus filhos que a gente precisa nos encontrar pelo menos 2 vezes por ano. Sempre em janeiro e julho nós temos nosso congresso nacional. O próximo será de 24 a 28 de julho. Eu sempre ensino os meus filhos a honra financeira. Eu não creio numa aliança que não envolve finanças, eu não creio. Se há uma conexão de pai e filho, você vai honrar os seus pais. Você vai honrar o seu pai financeiramente. É impossível você beber de uma fonte e não honrar aquela fonte. Terceiro lugar, eu ensino os meus filhos a andarem comigo mesmo, a conversarem. Agora há pouco eu estava falando com os irmãos lá do Macapá, no WhatsApp, aconselhando-os. E realmente é muito bom transcender esse lugar aqui, transcender a cidade, o estado, o país. Tem filho na África, tem filho nos Estados Unidos, tem filho no Japão, na Europa, tem filho na Tailândia. E é coisa linda o que Deus está fazendo. Vamos continuar em Gálatas, por sinal. Já é a 2ª semana, hein, irmãos? Isso é inédito. 2ª semana na mesma pegada. Não sei o que o Espírito Santo tem para nós essa noite, mas vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Como é que vocês se perderam do Evangelho diante da revelação tão clara que vocês tiveram da cruz? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando por esforço próprio. Aí Paulo fala algo muito interessante, versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Terá sido em vão? Parece que Paulo conectou toda a revelação do Evangelho desse povo específico a um sofrimento que eles passaram, a uma luta muito grande que eles passaram. Confesso que no contexto desse texto eu não consigo encontrar qual foi esse sofrimento, mas o fato é que o sofrimento que esse povo passou, as igrejas da Galácia, essa carta não foi
endereçada a uma igreja, essa carta foi endereçada a uma região. De alguma maneira, aquele povo sofreu tanto que o evangelho caiu na vida deles como um presente, como um bálsamo. O evangelho caiu na vida deles como uma resposta. Não que Deus enviou esse sofrimento, mas com certeza todas as coisas cooperam. Então Deus usou o sofrimento, usou aquela situação, usou aquela circunstância para conduzir aquele povo à cruz, à graça de Deus, a uma vida espiritual verdadeira. E muitas vezes, amados, nós enfrentamos lutas que nós não esperávamos, lutas que não estavam no script da nossa vida. Enfrentamos provas em que a gente só pode traduzir o que nós estamos vivendo como uma dor muito profunda, uma decepção muito profunda, uma frustração, um sentimento de culpa, de fracasso, de extrema insegurança. Será como é que vai ser semana que vem? E você começa a tocar nessas paredes emocionais, e elas são tão reais. Você começa a lidar com esses sentimentos que o sofrimento traz, e eles são tão perceptíveis. E aí, no meio desse sofrimento, Deus aparece. E Deus fala. E quando Ele fala, Ele reverte tudo dentro de nós. Quando Ele fala, Ele muda a polaridade dentro de nós. Nós estávamos atraindo a derrota por causa do medo, porque o medo é o pai da incredulidade, ou vice-versa. A incredulidade é a mãe do medo. Eu não sei quem é pai de quem. Eu sei que o medo muitas vezes vem sobre nós, mas mais de 300 vezes na palavra o Senhor nos diz: não temas. Não temas. Note bem, Ele não te diz para não sentir medo, pois medo é um substantivo. Mas Ele te diz para não praticar esse medo, porque temer é um verbo. Eu vou repetir isso. Deus não te diz, Ele nem sempre consegue impedir que você sinta algo, mas Ele consegue te levar a não praticar aquele sentimento, a não exercer aquilo, a não exercer a sua ira, exercer a sua raiva, exercer o seu ciúme, a sua inveja, o seu medo, sua frustração, o seu sentimento de desânimo. Muitas vezes você tentou já tantas vezes, e alguma coisa dentro de você grita dizendo: eu não tentarei mais. E no meio dessa emoção que Paulo chama de sofrimento, e que Paulo até usa para puxar a orelha deles: será que foi em vão que vocês sofreram tanto? Porque de alguma maneira, através desse sofrimento, eles encontraram o Evangelho. Muitas pessoas não vêm por amor, vêm pela dor, que Deus não produziu, mas Deus usou. Vem pela dor que Deus não enviou, mas Deus usou para pegar você. E hoje você pertence a Jesus Cristo. E hoje você é da fé. Graças a Deus pelo sofrimento. Não. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que no meu sofrimento conseguiu me encontrar. Graças a Deus pela tragédia. Não.
Graças a Deus pelo seu poder, que na minha tragédia conseguiu me encontrar. E conseguiu me guiar por meio daquele labirinto de dor. Conseguiu me guiar por meio daquele labirinto de dúvidas. Conseguiu segurar firme a minha mão, através da oração em línguas. Quando eu literalmente não via saída. Eu até pensava que existia uma saída, mas eu não sabia como. Mas eu pude me entregar a essa linguagem sobrenatural. Eu pude falar esses mistérios, e na medida que eu fui falando, Ele foi me guiando pela direita, pela esquerda, reto. Quando eu tinha que dar um passo atrás, quando eu tinha que dar um passo à frente, quando eu tinha que dar um pulo. E eu pude então aprender como ser instruído pelo Espírito Santo. Eu pude então aprender como identificar aquela unção que ensina todas as coisas. Aquela unção que é verdadeira, que ela não é falsa. E que ela nos ensina exatamente nos momentos de sofrimento. Mas de alguma maneira essa igreja, apesar do sofrimento e apesar do evangelho, estava se judaizando. De alguma maneira essa região, apesar do sofrimento e da cruz de Cristo revelada para eles, estavam obedecendo às doutrinas judaicas para a salvação. E Paulo é muito duro. Paulo diz: olha, se você se deixar circuncidar, lá no capítulo 5 ele diz isso, Cristo de nada te aproveita. Agora, o que eu posso colocar no lugar disso? Se você se deixar circuncidar, eu posso colocar, se você se deixar levar por essa doutrina falsa, por esse ensino falso, por essa religiosidade, Cristo de nada te aproveita, porque Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. Então eu estou aqui como um profeta, irmão, para dizer que o seu sofrimento não foi em vão. Ou eu estou aqui como um profeta para dizer que o seu sofrimento não é em vão. Ou eu estou aqui como um profeta para dizer: calma, não será em vão. Porque apesar de, você aprendeu a se entregar ao Espírito Santo. Apesar de, você aprendeu a se entregar hora após hora. Você descobriu uma chave mestra. Você descobriu um caminho espiritual. Claro que você vai ter que aliviar esse camelo, para que ele possa passar no buraco da agulha, aquela porta pequenininha da cidade, que o camelo, quando estava carregado de peso, não podia passar. Então você começou a tirar as coisas do camelo chamado alma. E aí você tirou a doutrina A, a doutrina B, a doutrina C. E o camelo fez assim: ai, que alívio. E aí você tirou a regra A, a regra B, a regra C. E novamente o camelo deu um suspiro de alívio. E aí você tirou os rituais. E você foi tirando e tirando, tirando. E aí o diabo aproximou de você e te disse: você já percebeu como você está perdendo? O diabo tentou plantar em você um sentimento de perda. O diabo tentou plantar em você um sentimento de prejuízo. Mas você está orando em línguas. E por orar em línguas, você discerne o diabo. Por orar em línguas, você discerne o homem. Por orar em línguas, você discerne a circunstância. Então, querido, apesar de Deus não enviar o sofrimento,
eu não vou perder a oportunidade de transformar esse sofrimento em energia espiritual. Eu não vou perder a oportunidade de transformar esse sofrimento em energia para orar, para jejuar, para adorar, para confessar a palavra. Pastor, mas isso é muito doido. Deus não mandou o sofrimento, mas Ele pode usá-lo. Então, se Ele pode usá-lo, eu também posso. E o sofrimento me fez alguém que ora, que crê. O sofrimento me fez alguém humilde, quebrantado, ensinável. O sofrimento baixou minha cabeça. O sofrimento me levou a descer alguns degraus da minha soberba, da minha altivez. E agora eu posso dizer, eu sei que nada sou, mas eu também posso dizer, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Agora eu posso dizer, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Tudo isso está em Gálatas. Então Gálatas é um chamado para que você não perca que você aprendeu na guerra. Gálatas é um chamado para que você não perca o que você alcançou no combate, porque você precisou combater, você precisou aprender, você precisou se abrir. Tem gente que só se abre na profunda dor, mas que bom que ele se abriu, porque tem gente que não se abre nem na hora da morte. Tem gente que não se abre, irmãos. Ele está dando os últimos suspiros e ele não consegue se voltar para o Evangelho e descansar em Cristo enquanto parte para a glória. Ele é duro até o último suspiro. Mas tem gente que não. Tem gente que na dor deixa Deus transformar o coração do homem. Então Paulo está dizendo aqui, será que foi em vão que vocês sofreram tantas coisas? Pois eu vou dizer que na sua vida não foi em vão. Porque na sua enfermidade nasceu alguém que anda na saúde divina. Na sua pobreza nasceu alguém que anda em prosperidade. No seu medo, nasceu alguém que anda em ousadia, anda em intrepidez. Na sua capacidade de sempre desistir, sempre se desanimar, nasceu alguém firme. Nasceu uma rocha. Nasceu alguém que não é derrubado pelas intempéries da vida. Pode vir, porque eu não caio. E eu não caio porque eu sou bom. Eu não caio porque eu escolho a palavra de Deus. A minha firmeza não vem de mim, mas vem da robustez da verdade na qual eu estou firmado, porque eu decidi continuar crendo. Não, meu irmão, você não pode permitir que o seu sofrimento foi em vão. E muito menos permitir que o seu sofrimento foi em vão para te levar de volta à religião, porque foi o que estava acontecendo com eles. Paulo fala assim, vocês começaram no espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, no esforço próprio. Vocês estão se circuncidando, vocês estão guardando dias, vocês estão guardando sábado, vocês estão judaizando o que eu desjudaizei. Vocês estão trazendo peso sobre aquilo que eu pus leveza. Vocês estão trazendo cansaço sobre aquilo que eu trouxe descanso. Querido, o Evangelho é um descanso. Porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que o diabo tinha para me oprimir, ele não tem mais. O que o diabo tinha para me enfermar, ele não tem mais. O que o diabo tinha para me empobrecer, ele não tem mais. Ao crucificar a minha carne, Deus despojou os principados e potestades. E eu agora posso amarrar o valente e retirar os seus bens. Eu posso amarrar o valente, porque em Cristo eu sou mais valente do que ele. Eu entro na casa do valente, e por mais que ele esteja rangendo seus dentes, seus chifres, seus músculos, por mais que aquele monstro esteja na minha frente, eu digo: vai saindo, vai. E ele não tem opção, porque é uma autoridade espiritual que está na minha vida, que não brota em nada do que eu fiz, faço, eu vou fazer. É uma autoridade que nasce no nome, que é sobre todo nome, Jesus. Aleluia! Aí Paulo continua no versículo 5 do capítulo 3 de Gálatas. Paulo continua dizendo assim, algo muito interessante. Aquele, pois, que vos concede o Espírito. Note, o presente da graça foi o Espírito. Deus vivente em mim. O presente da graça foi tornar-me a habitação da sua presença. Ser o lugar onde Ele origina as coisas, porque eu sou o lugar onde Ele fala. Eu sou o lugar onde Deus fala. Deus falou no começo, mas agora Deus fala em mim, e Ele cria as coisas a partir do meu espírito, porque quando Ele fala, Ele suscita fé. Quando Ele suscita fé, eu declaro a palavra, eu mudo a minha mente, eu mudo o meu comportamento, eu recebo o que Ele diz. Eu entro em concordância. Quando Jesus disse, se 2 ou 3 concordarem sobre a terra, Jesus não estava excluindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, eles não ouviram o que eu falei, vou repetir de novo. Quando Jesus disse, se 2 ou 3 concordarem sobre a terra, Ele não estava excluindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem ninguém para concordar comigo? O Espírito Santo falou para você assim, eu não sou ninguém não? Não tem ninguém para ligar comigo? O Espírito Santo fala, eu não posso ligar com você não? Não tem ninguém para concordar comigo? O Espírito Santo fala, tem alguém melhor do que eu? Você tem que entender que no Evangelho acabou a derrota. Não tem como você perder. Tem como você se derrotar. No Evangelho o diabo não pode te derrotar, mas você pode se derrotar. Quando você deixa de crer, você se derrota. Quando você abandona a firmeza por escolher o que Deus diz, você coloca a sua casa na areia novamente e as coisas começam a ficar abaladas. Não. Não importa o que está acontecendo, eu não sei ler naturalmente.
Não, não importa o que está acontecendo, eu não sei ler as circunstâncias. Eu sou analfabeto naturalmente. Eu só sei escrever no Espírito. Eu só sei falar no Espírito. Eu sou ignorante para as coisas da terra. Na verdade, eles me chamam de louco. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Eu pego uma circunstância, eu não entendo ela, mas eu pego o meu espírito, e eu posso perceber que o meu espírito é um espelho que reflete Cristo, e ao refletir Cristo, a minha alma é transformada. Eu posso olhar para o espelho da minha nova natureza e olhar a face de Cristo em mim mesmo e ter a minha alma mudada da incredulidade para a fé, do pânico para a ousadia. Aqui diz assim: aquele pois que vos concede o Espírito. Mas ele fala outra coisa interessante: aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Irmãos, preste atenção. Aqui diz a palavra de Deus que o Senhor opera milagres entre vós. Então eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer que hoje você passou o dia inteiro experimentando milagres. Você talvez não teve a sensibilidade para enxergar Deus atrás de certos momentos, atrás de certas circunstâncias. Mas aqui diz que Ele faz duas coisas porque você descobriu a graça. Ele te dá o Espírito e Ele opera milagres entre vós. Não é que Ele operará, Ele opera. Isso precisa ser confessado. Isso precisa ser crido. Levanta as suas mãos e diga comigo: meu Deus, em sua graça, me dá o seu Espírito e opera milagres. Diga assim: Ele não operou nem vai operar. Ele opera. Ele opera hoje. Ele opera agora. Aleluia! Aqui não é um talvez. Aqui não está ligado ao quanto você ora, nem ao quanto você jejua, nem ao quanto você confessa a palavra. Aqui está dizendo que Ele faz. E se está dizendo que Ele faz agora. E se está dizendo que Ele faz agora, Ele faz todo dia. E significa que amanhã te aguarda um dia de milagres. Pastor, eu não sei como eu vou pagar o meu aluguel. Que ótimo, Deus sabe. Pastor, eu não sei como eu vou pagar a prestação do meu carro. Que bom, Deus sabe. Pastor, eu tenho um sonho de andar numa BMW, eu não sei como que eu vou ter uma. Que bom, Deus sabe. Pastor, o médico diz que o meu câncer já está em última fase. O Senhor te diz: seu médico não sabe de nada, porque a última palavra sobre a sua vida quem dá sou eu. E eu te digo que o tempo de doenças da sua vida acabou. E nesse exato momento, por todo o Brasil há pessoas sendo curadas. Dores de cabeça, dores de coluna, dores do corpo, infecções, tumores, desapareçam em nome de Jesus. Você que está numa cadeira de roda, levanta e anda. Você que usa um aparelho auditivo, arranque esse aparelho e volte a ouvir. Você que é cego, volte a enxergar. O Evangelho te diz: eu te curo, eu te saro. Você que faliu, o Senhor te diz: eu vou te levantar, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira.
Você não faliu. Você está passando um processo de transformação mental e aprendendo a viver na minha prosperidade, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Não se estranhe se amanhã de manhã, a hora que você acordar e olhar do seu lado, tem uma barra de ouro do seu lado. Não se estranhe se você colocar a mão na sua calça agora e tiver aí um pacote de R$1.000, de nota de 100. Essa semana eu achei dinheiro do meu bolso, mandei a mão no bolso, lá, opa, de dinheiro. Ah, você esqueceu, pastor? Eu não sei, irmão, mas que tinha dinheiro, tinha. 300, eu nem sabia que estava lá. Não se estranhe se ao acordar de manhã o seu quarto está cheio de pedras preciosas. Deus está te falando assim: eu vou te prosperar tanto, que você vai pagar suas dívidas, você vai pagar a dívida dos seus irmãos, você vai sustentar a minha obra, você vai se divertir com prosperidade. Prosperidade não vai ser mais um mistério para você que cresceu na pobreza, porque agora você está crescendo na minha presença. E eu não sou pobre, eu sou dono do ouro e da prata. E eu não quero o seu dinheiro, eu te dei o meu ouro e a minha prata. Você oferta porque você me ama. Você oferta porque você é generoso. Você oferta porque você tem a minha natureza. Você empresta sem esperar receber, porque você é como eu. Você não se importa nem com o céu, nem com a terra, no que diz respeito às coisas, porque o que você quer mesmo é o que eu também quero. Você me quer e eu te quero, diz o Senhor. Ah, como eu fico feliz quando você levanta suas mãos na terra e diz: o Senhor é a minha porção. Porque é isso que eu falo sentado no trono. O Michel é a minha porção. O Tiago é a minha porção. A Iula é a minha porção. Aleluia! Agora existe algo poderoso sobre o qual você precisa ser liberto, para que esses milagres e esse espírito seja percebido, porque operando eles já estão. Quero te ensinar essa noite o que pode cegar você de enxergar a ação do Espírito e o poder dos milagres. Aqui diz assim, capítulo 3, versículo 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Vamos entender aqui, de uma maneira muito simples, a diferença dessas duas coisas. Obras significa você trabalhou e você é digno de um salário. Graça significa ele trabalhou, mas você recebe o salário. Alguém trabalhou em ambas as partes. A diferença é que na lei é você, na graça foi ele. Graça significa que você não faz, porque ele já fez. Graça significa que você não tenta, porque já está feito. Graça significa aprender a andar no feito. Por que
Paulo coloca aqui espírito e milagres juntos, porque essas coisas são inseparáveis. A diferença é que o espírito te revela o milagre, e o milagre se manifesta pela fé que a revelação trouxe. Olha o que ele diz no capítulo 6, é o caso de Abraão, que creu. Olha para mim, vamos rebobinar a fita um pouquinho para trás. Faz assim com a mão, espírito. Nossa, eu fico na carne quando eu peço. Fala assim, espírito derramado, milagres liberados. Não pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. Aí ele vai usar um exemplo, ele diz assim, verso 6, é o caso de Abraão que creu. Verbo, ação, atitude, comportamento. Sempre há uma maneira de você praticar o que Deus te diz. Não existe mistério revelado que não seja capaz de ser executável. Não existe revelação tão profunda que não possa ser traduzida em atitude simples. Não existe revelação tão alta que não possa ser manifesta num comportamento de uma criança. Tanto a altura como a profundidade, para Deus é a mesma coisa. Mas ele fala assim, só as crianças que entram. É porque é tão alto ou tão profundo que exige um nível de simplicidade que os adultos não têm. Existe um nível de pureza que os adultos não têm. Exige um tipo de entrega que os adultos não têm, mas que toda criança tem. E Jesus disse, se você não se tornar como criança, cara, você vai ser o dono da revelação, mas você vai ser o homem mais inchado do planeta, o cara mais teórico do universo, porque a minha profundidade é traduzida na vida de uma criança. A minha altura, eu sou o Deus Altíssimo, é traduzida no comportamento de uma criança. Então, quando você vai aprender, você aprende com o Espírito. Quando você vai praticar, você aprende com as crianças. Quando você vai aprender, aprenda com o Espírito. Mas quando você vai praticar, aprenda com as crianças. Shakaramanda rebarabassurandara. Só uma criança para acreditar que eu ficar 8 horas falando numa língua que eu não entendo, vai mudar minha vida. Só uma criança para acreditar que se eu adorar a Deus, a minha alma vai ficar curada. Se eu confessar a palavra, eu vou reprogramar minha mente. Se eu jejuar, eu vou matar minha carne. Se eu louvar e agradecer a Deus, eu vou entrar na terra da promessa. Louvar é possuir. Louvar está muito acima de um cântico. Adorar está muito acima de uma canção. Quem louva e adora é porque entrou. Você louva e adora porque você está queimando na posse do que é seu. Você louva e adora porque você está queimando na promessa que você recebeu, na palavra que você apropriou.
Pastor, mas não mudou nada. O diabo te disse isso? Foi. E os seus olhos também. E os homens também. E o médico também. E o pastor também. E a sua esposa, pior ainda. E o seu marido, misericórdia. Querido, você não vive por essas coisas. Sua vida não é mais regulada por essas leis. Vou repetir. Sua vida não é mais regulada por essas leis. As leis que governam o homem natural não servem para você, porque você não é natural, você é espírito. Eu não posso pegar princípios naturais e aplicar para quem é espírito, porque quem é nascido da carne tem leis carnais que o governam, assim como quem é nascido do espírito tem princípios espirituais que o governam. Eu não posso misturar as coisas, porque se eu misturar eu perco a essência. Se eu misturar eu coloco água no leite. Se eu misturar eu adultero a palavra. Se eu misturar eu coloco o que é quente para ficar morno e o que é frio também. E o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitar esse negócio, porque não é quente, não é frio, está estranho. Não, meu querido, separa as coisas pela palavra de Deus. Entra em fé e deixa o fogo revelar o ouro, a prata, as pedras preciosas. Aguenta o tranco, meu irmão. Mantém seus olhos na palavra, porque o fogo só vai queimar o que é perecível. O fogo só vai queimar o que é queimável. O fogo só vai queimar madeira, feno e palha. Fogo não destrói ouro. Fogo não destrói diamante. Fogo não destrói pedras preciosas. Fogo revela essas coisas. Não tenha medo do fogo, tenha medo de mudar de residência. Acho que eu vou voltar para a religião, eu vou voltar para aquele... Está mais fácil. Eu vou voltar lá para o meu esquema. Pelo menos lá eu sou um pastor. Pelo menos lá eu vou ter um salário. Pelo menos lá eu vou jubilar com meus 60 anos. Pelo menos lá eu sou... Querido, você não está numa jornada para ser nada. Você está numa jornada para conhecer a Cristo. Você não está numa jornada para ser reconhecido por homem algum. Você está numa jornada para ser louvado pelo céu. Você não está numa jornada para ter uma agenda lotada. Agenda lotada não significa sucesso. Agenda vazia não significa fracasso. Não é porque tudo está dando certo que Deus está presente. Nem porque está tudo dando errado que Ele não está. Seu problema é que você discerne as coisas segundo os homens. E a Bíblia diz que o que é levado para os homens, para Deus, é a abominação. Agora, quantos centenas ou talvez milhares de pessoas ouviram da minha boca o que vocês estão ouvindo agora? Mas recuaram. Deixaram a escuridão entrar. Negociaram. Eu não estou condenando ninguém. Eu quero vacinar você. Para que você sempre levante todo dia e comece a orar em línguas. E passe o dia se entregando ao Espírito Santo.
Ah, eu sou uma empresária, se entrega ao Espírito Santo. Ah, eu trabalho no Ministério do Trabalho, se entrega ao Espírito Santo. Ah, eu sou um vendedor, se entrega ao Espírito Santo. Ah, eu sou um profissional liberal, se entrega ao Espírito Santo. Ah, eu estou desempregado, ótimo, você tem a oportunidade de orar 18 horas por dia em línguas. Pega esse desemprego, você me transforma no melhor tempo da sua vida. Talvez você está desempregado não porque Deus tirou seu emprego, mas Deus quer usar esse desemprego para te colocar numa caverna. Pastor, mas eu preciso comprar roupa. Elias vestia pele de camelo, vista trapos, mas encontra o avivamento. Vista trapos, mas encontra o avivamento. Ganhe marmitas no final de cada dia num restaurante, só com arroz e sei lá o que, mas encontra o avivamento. Faça alguma coisa, meu irmão, para que a sua vida não seja em vão nessa terra. Pastor, isso não é bíblico. Está escrito lá em Hebreus 11. Homens que andaram pelo deserto errantes. Interessante, né? A gente quer acertar e eles erraram. Andaram pelo deserto, já é difícil andar no deserto. E diz errantes. Só que diz que eles andaram errantes pela fé. Viveram nos antros da terra pela fé. Eu não sei o que você está passando, mas se é pela fé, vai até o fim. Porque o fim desse negócio não é derrota nem vergonha. O fim desse negócio chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz, eu sou o começo e eu sou o fim. Calma, a guerra não terminou ainda. Calma, calma. Nós temos uma geração para plantar uma visão. Nós temos uma geração para gerar filhos que oram. Mais do que filhos que oram, filhos que andam em oração. Profetiza sobre a sua vida, diga, eu sou alguém que anda em oração. Diga, eu ando em oração. Diga comigo, eu oro no carro, eu oro no ônibus, eu oro na rua, eu oro no banheiro, eu oro na cama, eu oro no banco, eu oro em qualquer lugar, eu oro no avião, eu oro no aeroporto, eu oro na rodoviária, eu oro em casa, eu oro na igreja, eu oro. Agora aqui tem uma coisa muito, muito interessante. Eu estou terminando. Diz assim. Olha o versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus. Você tem que saber em quem você está crendo. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Você não pode ter assim, não sei. Não, para com isso. Não é assim que funciona a vida espiritual. Eu estou lá no Ouvir e Crer, eles estão à moda lá de ficar orando em língua. Eu estou orando em língua. Não. Abraão creu em Deus. E isso, ou seja, o comportamento dele tornou-se um crédito. O comportamento de fé tornou-se a própria manifestação do milagre. Antes
antes de Isaac aparecer, Isaac apareceu no comportamento de Abraão. Antes de Isaac aparecer fisicamente, Isaac podia ser visto no comportamento de Abraão. Aqui diz assim: Abraão creu e isso foi imputado. Nosso problema é que a gente acredita no crédito quando vê, mas quem vence acredita no crédito quando Deus fala. O vencedor transforma a fala de Deus em profecia, por um comportamento que publica. O que o seu comportamento tem publicado? O seu comportamento publica o que você acredita. E o seu comportamento que publica é a manifestação do milagre antes de ser visto. Ou seja, Isaac pode ser cheirado, Isaac pode ser tocado, Isaac pode ser ninado, Isaac pode ser cafunezado, Isaac pode ser amamentado por quem crê. Você que não pode ter filhos, faça o enxoval da sua criança, monta o berço, compra as coisas, faz o quarto do bebê. Porque eu digo que agora você se torna fértil, agora você se torna fértil, e essa noite você se engravidará, diz o Senhor. As pessoas precisam ver o milagre no seu comportamento. Seu comportamento precisa anunciar o que Deus falou dentro do seu espírito. Quando o seu comportamento publica, Satanás foge. Porque isso significa resistir o diabo em fé. Resistir o diabo em fé não é ficar falando na orelha do diabo, não, irmão. É ter um comportamento tão firme que Satanás mesmo é convencido de que a vitória já é sua. Você tem um comportamento tão firme que até o diabo acredita e vai embora. Você tem um comportamento tão firme que até o diabo concorda e fala: cara, não tem nada que fazer aqui mais. A obra está pronta. Isaac aqui já é uma realidade. Eu estou desempregado aqui. Eu vou ter que ir embora. Quer saber? Eu vou fugir desse lugar. Porque senão eu vou acabar convertendo. Claro que eu estou brincando. O diabo não vai converter nunca. O diabo não vai converter, mas ele vai se convencer que o milagre é seu. Porque o que faz o diabo desistir é quando ele sabe que você nunca vai desistir. O que faz o diabo desistir é quando ele descobre que você não vai desistir.
O que faz, lá em Isaías 28 diz, quem crê não foge. O que faz o diabo fugir? Quando ele descobre que você não vai fugir. Eu gosto de usar essa expressão de vez em quando. Sacode o seu irmão e fala para ele, aguenta o tranco, rapaz. Fala para o teu irmão, você não está sendo treinado para o tempo não, você está sendo treinado para a eternidade, rapaz. Sacode o teu irmão e fala, Deus está te usando para ensinar os anjos. Os anjos concorrem no céu para descer aqui e aprender com você o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é algo que os anjos gostariam de perscrutar. O Evangelho é algo que os anjos querem aprender. Mas os anjos só podem aprender o Evangelho com a igreja. É uma disputa de anjo para ficar perto do Tiago. É uma disputa de anjo para ficar perto do Michel. Porque quando tudo diz amargura, o Michel perdoa. Quando tudo diz parte para cima, você dá outra face. Você anda a segunda milha, você ama, você não tem inveja, você não tem ciúme, você é livre. Então, por um lado, você põe o diabo para correr, mas por outro lado, você traz os anjos para aprender. Por um lado, Satanás foge, mas por outro, os anjos estão com a prancheta na mão, escrevendo, e os anjos olham para o Senhor assim, e o Senhor faz assim, ó. Pastor, mas como é que o Senhor confirma para o anjo que eu estou falando? Porque o que eu estou falando é pelo Espírito. O que eu estou falando é pelo Espírito. E o Espírito é o mestre do universo. É o ensinador do universo. É o treinador dos exércitos do Senhor. Foi o Espírito que ensinou Jesus Cristo. Foi o Espírito que treinou Jesus Cristo. Foi Ele que ensinou Jesus a transformar água em vinho. Ensinou Jesus a ressuscitar os mortos, curar os enfermos, andar sobre as águas. E esse mesmo Espírito habita em você e é liberado por uma linguagem sobrenatural que te ensina. Uma linguagem sobrenatural que te ensina. Aleluia! Quem é você? Eu sou alguém que expulsa o diabo e atrai os anjos. Não porque os anjos vêm me proteger, o diabo não me toca. Eu sou nascido de Deus. Os anjos vêm para sentar em volta e aprender o Evangelho. Deus não revela os seus segredos aos anjos. Amós diz que Deus revela aos profetas. Deus não revela os seus segredos aos anjos. Deus revela os seus segredos aos profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque quanto ao Senhor, certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Anjo que quer aprender tem que ser humilde. Porque diante do trono, ele é impactado com a glória. Mas diante da igreja, ele é impactado com a revelação.
Diante do trono, os anjos ficam impactados com a glória, com o Shekinah, com a beleza da sua santidade. Mas na terra, eles são impactados com o que sai da sua boca e com o que brota num comportamento simples de fé. Jesus deixou bem claro, irmãos, o que impactou o céu. Ei, nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Jesus deixou claro. Um dia Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus deixou claro: o que deixa o céu impactado é quando o inferno lança tudo contra você e todos pensam: dessa ele não passa. E você recebe uma patente nova, é uma unção nova, é uma autoridade nova, é uma revelação nova. E você inaugura um tempo novo no meio da guerra. Guerra para vencedor é porta para tempo novo. Guerra para vencedor é catapulta para a graça de Deus. Guerra para vencedor é onde as suas fraquezas são motivo de prazer, porque ele sabe que quando ele é fraco, aí é que ele é forte. Não tenha medo de ser fraco. Aprenda a se gloriar em Deus nas suas fraquezas. E saber que o que você não é, Ele é por você, em você e para você. Aí ele termina dizendo assim: sua fé lhe foi imputada como justiça. Aí ele fala assim no versículo 7. Eu falo e você repete, diga bem forte: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você está sentindo a dor de uma circunstância? O Senhor quer que você descubra a festa da celebração. Suba nos seus escombros e transforme-os num altar de adoração. Porque se tudo caiu, é porque não foi construído pelo Espírito. Se tudo caiu, é porque não foi construído pelo Espírito. Então seja humilde, suba nos escombros, se renda e aprenda tudo de novo. Mesmo que isso durar 30, 40 anos. Mas você vai olhar para trás e descobrir: puxa, eu pude ter uma vida em Deus. Se foi conhecida ou se foi no anonimato, não importa. Eu pude ter uma vida em Deus.
para a honra e glória dele e só dele. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Se você quiser, amanhã nós vamos continuar em Gálatas. Será que nós vamos conseguir terminar Gálatas essa semana ou semana que vem? Você está vendo que a gente está indo versículo por versículo, texto por texto, parte por parte. E o Espírito Santo está nos treinando na nossa nova natureza. Amém? Se você trouxe a sua oferta, pode colocar ali, ou onde o Espírito Santo te guiar. Se você quiser ofertar no nosso ministério, você pode fazer o seu depósito bancário, sua transferência. Agência Bradesco, 1423, conta 16.280, dígito 9. Você pode ofertar como Deus guiar você e honrar o altar que te alimenta. Graça e paz.